Dando continuidade à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios, convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 2, versículo 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Se você pegou o boletim, eu vou seguir bem de perto o esboço que nós colocamos aí e demos como título: A parede da separação foi derrubada. Nós acabamos de cantar: e rompendo as barreiras pelo amor. Efésios capítulo 2, versículo 11, Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, judeus e gentios, Ele fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Essa parede tem um nome, a parede da inimizade. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem chamado igreja, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, cidadãos do mesmo lugar, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar? Senhor, Tu conheces todos que estão aqui agora e os que estão nos acompanhando pela internet, e sabe o que nós mais precisamos de ouvir. Reiteramos sempre o nosso propósito. Agora, Senhor, mais uma vez, que a Tua palavra e o Teu nome sejam exaltados, a igreja seja edificada e pessoas sejam evangelizadas. Esse é o nosso propósito e a nossa motivação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tenho algumas perguntas bem simples e objetivas, e são exatamente as perguntas que você tem aí no seu boletim. Qual é o assunto principal desse texto? Paulo, o apóstolo, está tratando das antigas diferenças nacionais, por que não dizer culturais, raciais, sociais, entre judeus e gentios. A palavra gentio significa nação e povo. No Novo Testamento, ela é usada sempre para contrastar com judeus. Então, todo aquele que não é judeu é um gentio. Não é uma palavra de uma conotação negativa. Algumas vezes tomou esse perfil. E as diferenças sociais e religiosas deles eram enormes, que nós conhecemos muitas coisas. Então, qual é o assunto principal do texto? Paulo está tratando dessas antigas diferenças. E a gente fala antiga porque no versículo de número 11 ele diz assim: lembrai-vos de que outrora, passou, outrora. Aliás, se tem uma coisa que Paulo faz muito na carta aos Efésios, é tratar o antes e o depois, o antes e o depois.
Semana passada, o pastor Cavalcante fez isso, como era a nossa vida antes, a nossa vida pagã e como é a nossa vida cristã. E o que eram antes? O que os gentios eram? Em primeiro lugar, Paulo lembra aí que eles eram chamados de incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Isso queria dizer que os homens gentios não traziam, os machos, não traziam na carne, no seu órgão genital, aquele sinal físico que distinguia judeus como povo com quem Deus tinha feito uma aliança. Eu coloquei aí entre parênteses para depois, se você tiver interesse ou curiosidade, dar uma pesquisada na sua casa. Em Gênesis 17, de 9 a 14, Deus dá todos os detalhes e encerra com uma palavra forte, dizendo que quem não fosse, não praticasse a circuncisão, seria eliminado do meio do povo. A força dessa palavra, um exemplo, pode ser sentida naquela frase que Davi diz ao gigante Golias, lá em 1 Samuel 17, 26, quando ele diz assim: escuta, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quase que uma palavra assim de desprezo, do tipo, seu incircunciso, seu pagão, seu fora da aliança, seu não povo de Deus. Agora, o texto aqui de Efésios descreve, você tem na página 2 do seu boletim, eu estou quase que dando um panorama para depois fazer algumas aplicações breves, 5 coisas ligadas a eles. Paulo diz: naquele tempo, outrora, que vocês eram? Eu vou lembrar, vocês estavam sem Cristo. Segundo, vocês eram separados da comunidade de Israel. Terceiro, vocês eram estranhos às alianças da promessa, não era para vocês. Quarto, vocês não tinham esperança. E quinto, pior de tudo, vocês viviam sem Deus no mundo. Esse era o retrato nosso. Nós somos gentios. Esse era um retrato que Paulo está dizendo. Olha essas 5 características. A primeira é sem Cristo e a última é sem Deus. Não era para nós. Lembra aquela mulher cirofenícia que vem atrás de Jesus: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus diz para ela que eu não posso pegar o pão que é para os filhos de Israel, e dar para os cachorrinhos. Ela disse: eu sei que o Senhor não veio para mim, e que eu sou uma cachorrinha faminta, mas por outro lado, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Então, se o Senhor tiver uma migalhinha para mim aí, serve. Nenhum momento Jesus ofendeu a mulher, pelo contrário, ela foi uma das pouquíssimas pessoas nos evangelhos que conseguiu arrancar de Jesus um elogio quando ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. E diz o texto que naquele momento a filha dela foi liberta. Isso é o que os gentios eram, o que nós éramos. Em terceiro lugar, o que Cristo fez? O que Cristo fez? Várias coisas, e eu vou apenas enumerar, são 8, você tem tudo aí. Primeira coisa que ele fez, Paulo disse, ele aproximou, mas agora, o importante é o que você é agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe. E ele explicou o que significa esse longe. Nós acabamos de ver, sem Deus no mundo, sem Cristo, sem esperança, estranhos às alianças, sem. Ele aproximou, vocês foram aproximados. O que, Paulo? Colocar juntos, eles aproximaram. A palavra fala de quebrar a alienação. Aproximou judeus e gentios. Segundo lugar, diz que ele derrubou a parede da separação. É o título que eu estou dando à mensagem de hoje, a pastoral do boletim. Foi daqui que eu tirei.
Ele derrubou, versículo 14, a parede da separação. Que Paulo vai dizer que essa parede tem um nome chamado de inimizade. Muito mais do que aquele muro lá de Israel. Muito mais do que o muro que Donald Trump quer construir entre os Estados Unidos e México. Às vezes tem muro quando não tem muro. Tem outros tipos de paredes. Terceiro, ele fez uma coisa importante, necessária. Ele usa a expressão, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Vamos lembrar que no Brasil, ficou muito conhecida a expressão que a gente estuda, né, professor de história, abolição da escravatura. Acabou, não existe mais. Aboliu, acabou. O que Paulo está dizendo? Qual é a lei que foi abolida, que foi exterminada, cancelada? Ele diz, aquela lei de mandamento na forma de ordenanças. Tudo aquilo que você vê no livro de Levítico, é chamada lei cerimonial, os sacrifícios com animais, com ofertas de manjares, acabou. Só que antes de Paulo dizer isso da lei, ele diz assim, aboliu, vírgula, na sua carne. Para que antes que alguém levante assim, opa, com que autoridade ele fez isso? Paulo diz, ele fez com a autoridade de quem morreu na cruz. Se humilhou e se exaltou. Acabou. Graças a Deus acabou. A carta aos Hebreus é o livro principal, é a carta magna da Bíblia do Novo Testamento para mostrar a relação que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Eu quero destacar uma das expressões. O autor aos Hebreus diz assim, que se o sangue de bodes e de touros poderiam purificar pecados, quanto mais o sangue de Cristo. Agora, a lei, agora em Cristo, é melhor, é maior, é superior. Então Paulo diz, acabou. Se alguém quiser retornar, quiser fazer, faça por conta própria. Mas acabou. Não precisa mais. Ele morreu de uma vez para todas. Número 4, Paulo diz que ele criou um novo homem. O verbo criar aí, e a palavra novo, significa que ele fez alguma coisa que não existia. Eu sempre gosto de ilustrar quando a pessoa fala assim, você já viu falar daquele novo carro? Bom, mas tem muitos carros pela rua. Mas esse novo é algo que não existia. Em Cristo a igreja é instalada. Algumas pessoas às vezes vão conversar onde ela começa ou não começa, historicamente falando. Historicamente falando, ela começa em Atos capítulo 2. Começa com Jesus. Mas já quero lembrar vocês que nos 4 evangelhos, você só encontra a palavra igreja 3 vezes. 3 vezes. E essas 3 estão no evangelho de Mateus. A igreja começa com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Ali é formado um novo homem. E não é à toa que começa com aquele fenômeno das línguas. Num dia da festa de Pentecoste, pessoas de várias nações, de vários idiomas, para mostrar que agora só existe um novo homem, um só rebanho e um só pastor. Em quinto lugar, você tem aí, ele reconciliou, versículo 16, em um só corpo, judeus e gentios. O verbo reconciliar, que Paulo trabalha lá em 2 Coríntios 5,18, significa voltar a uma amizade perdida, restaurar um relacionamento. Foi isso que ele fez, Cristo reconciliou. Sexto lugar, e aí eu estou usando o verbo aqui, diz que ele destruiu a inimizade, destruindo por ela a inimizade, pela cruz. Quanta coisa está acontecendo na cruz. Ele destruiu, acabou. Se tiver, Deus não tem nada a ver com isso, porque ele já destruiu. Sétimo lugar, ele
evangelizou a paz. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Em 8º lugar, ele deu igual acesso ao Pai em um espírito. Deixa eu ilustrar isso com um fato histórico concreto. Você pode pegar essas bíblias de estudo, mapa. Quando você pega o templo, até mesmo chamado Templo de Herodes, tinha uma parte do templo que era destinada para mulheres, outra parte que era destinada para estrangeiros ou gentios, e outra parte que era destinada para judeus, sacerdotes e sumos sacerdotes. Paulo diz assim: acabou. Como assim? Acabou. Acabou. Ele diz isso claramente no versículo número 18. Ele evangelizou a paz, e por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Essa ênfase de um Espírito é justamente para acabar a divisão. Acabou. Exatamente como acontece aqui agora, na Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia e nas outras igrejas evangélicas, igrejas que proclamam a cruz de Cristo e têm Cristo como único e suficiente Salvador ao redor do mundo. Nós podemos fazer por uma questão de organização, mas não de divisão. Crianças, o Espírito vai derramado sobre crianças, jovens, velhos, escravos. Acabou, ele disse, agora temos acesso ao Pai em um Espírito. Não existe mais um lugarzinho para mulheres, outros para estrangeiros, outros para sacerdotes, sumos sacerdotes. Temos acesso. Temos uma questão organizacional. Paulo lembrou que o culto público tem que ser feito com ordem e decência, que não tem nada a ver com divisão. Mas espiritualmente, acabou. Um pastor gostava de lembrar sempre a sua igreja, a diferença entre eu e vocês nesse momento é que eu estou em pé e vocês estão sentados, mas nós estamos em Cristo. E durante a palavra eu já fui mencionando isso, mas eu fiz questão de dar destaque como Cristo fez, para lembrar duas coisas. Paulo diz, pelo sangue dele e pela carne dele. Versículo 13, ele diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Versículo de número 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Já quero lembrar que Paulo está dizendo claramente o seguinte: tudo isso que ele acabou de dizer, aproximou, derrubou, aboliu, criou, reconciliou, destruiu, evangelizou e deu acesso, 8 verbos tirados do texto, só foi possível por causa da cruz de Cristo. Não era nada de tratado e acordo diplomático. A ONU não conseguiria fazer isso nunca. Cristo fez pelo sangue da sua cruz, a Ele seja a glória. Agora, o que judeus, a última pergunta, e gentios são em Cristo? Tem 4 coisas aí, que maravilhosas. Primeiro, Paulo diz, agora eles são cidadãos do mesmo reino. Foi usada a palavra concidadãos, é cidadão com, do mesmo reino. Agora já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Segundo, agora vocês são da família de Deus. Eu, você, nós não podemos ter Deus como nosso Pai Celestial sem ter as outras pessoas que creem em Cristo como nossos irmãos. Claro que eu vou repetir. Nós não podemos ter Deus como nosso Pai Celestial sem ter, ao mesmo tempo, os outros filhos de Deus como nossos irmãos em Cristo. E Paulo dizia, assim sois da família de Deus.
Vocês já sabem que essa é uma das figuras prediletas que eu gosto de falar da igreja. Há um cântico que diz: bem-vindo à família, é bom estar aqui. Bem-vindo à família. Daqui a pouquinho vamos cantar sobre a família. Terceiro lugar, Paulo diz que agora judeus e gentios são pedras do mesmo edifício. Ele muda a figura, ele sai da família e vem para uma construção, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o que eles pregaram, o que eles proclamaram. Profeta se refere ao Antigo Testamento, o apóstolo se refere ao Novo Testamento, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra que faz o ângulo, a pedra de esquina, a pedra que fortalece as duas paredes que se encontram lá, no corner, no escanteio, no canto. Pedras do mesmo edifício. E finalmente, Paulo diz que judeus e gentios são santuário do mesmo Senhor, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A palavra santuário aqui, a palavra grega naos, é usada para falar daquela parte mais separada para o sumo sacerdote. Paulo está dizendo exatamente, agora nós temos acesso, todo mundo pode entrar lá. São santuários do mesmo Senhor, dedicados ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu queria destacar, para fazer algumas aplicações, que a palavra paz aparece 4 vezes nesses 11 versículos. De Efésios 2, 11 a 22, você tem 11 versículos. Vamos ler comigo? Você tem lá e você tem aqui. Primeiro Efésios 2, 14. É só olhar para lá e ler comigo. Ele, vamos juntos? Ele, Jesus, é a nossa paz. Agora Efésios 2, 15. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Agora Efésios 2,17. E, vindo, vou tocar nessa tecla aqui. Paulo está dizendo, Jesus, Ele em si é a nossa paz. João capítulo 14, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. A minha paz é diferente. Ele não está negando que existe um certo tipo de paz no mundo. E qual é a diferença? É simples, ela não é passageira. Na época do carnaval, que se fala tanto em festa da alegria, era comum alguns mandarem uma mensagem no WhatsApp dizendo, eu não tenho apenas 4 dias para a minha alegria e paz. Paulo diz, versículo 15, dos dois ele criou um novo homem e fez a paz. E no versículo 17 diz que ele evangelizou paz, tanto aos que estavam longe quanto àqueles que estavam perto. Quando Isaías vai dar os 5 nomes da criança milagrosa, que a gente sempre lembra na época do Natal, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Um príncipe é alguém que tem um principado nas mãos. E esse principado é de paz. As guerras que acontecem na história da igreja não são guerras lideradas pelo príncipe da paz. E ele é pacificador.
Quando Pedro pega a espada e corta a orelha de um homem chamado Malco, Jesus disse uma coisa muito profunda que às vezes passa despercebida, ou desapercebida. Ele disse assim: Pedro, todo aquele que lança a mão da espada, a espada cairá. Todo aquele que lança a mão da espada, a espada cairá. As armas da nossa guerra, diz o apóstolo Paulo, não são carnais, mas elas são espirituais em Cristo Jesus. Não são. As muralhas de Jericó caíram, não foram derrubadas com mísseis e canhões. Pergunta às crianças que elas sabem como foi. Elas sabem. Como as muralhas caíram. Ele evangelizou a paz. Ele é a nossa paz. No seu comentário sobre Efésios, o reverendo Hernandes Dias Lopes, nessa parte que ele chama de a maior missão de paz da história, ele cita esse homem chamado Neville Chamberlain. Ele foi primeiro-ministro da Inglaterra em 1938. Ele vai a uma missão na Alemanha e volta todo alegre, exultante. Diz assim: olha, eu consegui convencer Adolf Hitler a desistir da guerra. É mesmo, olha, eu fui numa missão de paz e consegui fazer Adolf Hitler desistir da guerra. Um ano depois, Hitler invadiu a Polônia, no dia 3 de setembro de 1939. A Inglaterra teve que declarar guerra contra a Alemanha e a grande missão de paz de Chamberlain fracassou. Na verdade, a maioria das missões de paz do mundo tem fracassado, porque é como um terreno minado. A missão de paz de Jesus não fracassou. A igreja, não. Unir povos tão diferentes. Alguns de vocês que já leram, já assistiram, ou já foram num lugar em que tem crentes de várias nações, várias línguas. É impressionante. Parece que eles se conhecem há tanto tempo e não há diferença. Porque a cruz que os une é maior do que as diferenças culturais que os separam. Amém? Não separam. Como isso é possível? Essa missão de paz. O único pacto de paz verdadeiro e eficaz e duradouro foi esse que Jesus fez. É a maior missão de paz da história. Mas qual é o poder da palavra dele? O magnetismo, o sucesso é a cruz. Paulo diz: na sua carne, pelo seu sangue, pela sua cruz, ele fez isso. Porque ele é a paz. Ele tem paz. Somente a cruz de Cristo seria capaz de aproximar judeus e gentios numa só família e mantê-los em paz. O mundo fala sobre isso. Mas eu quero fazer 3 aplicações e encerrar. Primeiro, a Bíblia diz que eu e você e nós não teremos paz enquanto, em primeiro lugar, o príncipe da paz não for o Senhor da minha e da sua, da nossa vida. Se ele não reinar em nosso coração. Há umas 3 semanas atrás, eu mencionei uma frase aqui: muito mais do que ser um frequentador de igreja, eu tenho que ter uma experiência pessoal com Jesus. Eu e Ele. Ele é o príncipe da paz na minha vida. Então, enquanto eu não tiver isso, eu não vou saber o que é essa paz de Cristo no coração. Segundo,
eu, você, nós, nunca teremos paz se aquele pecado, como Davi diz, que está sempre diante de nós, conhecido, não for confessado e abandonado. O Salmo 32 descreve isso de uma forma maravilhosa. Ele fala de Deus que pesava a sua mão dia e noite sobre ele, até que ele confessou o pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Aí ele muda as palavras e diz: tu me cercaste de alegres cantos de livramento, porque ele foi perdoado. Mas ele só foi perdoado quando ele confessou e abandonou. E em terceiro e último lugar, eu, você e nós nunca vamos experimentar a verdadeira paz se nós tivermos no nosso coração alguma mágoa, algum ressentimento no nosso coração. O autor aos Hebreus fala da raiz de amargura que brotando vos perturba. É impressionante, pode ser tão pequenininho, um pequeno espinho, né? Alguns chamam de ferpa, um pedacinho de madeira, mas como incomoda, inflama, tão pequenininho, tem que tirar com uma agulha. Olha, como isso aqui pode me incomodar? Então, Hebreus fala da raiz, não é uma árvore, é só uma raiz, mas é uma raiz de amargura, que brotando, e a raiz não vai ficar raiz para sempre, ela vai brotar, ela vos perturba, e por meio dela a igreja vai ser contaminada. A minha amargura atrapalha a minha igreja. A minha amargura atrapalha a minha igreja. A Bíblia diz. Então eu não vou conhecer paz, mesmo em meio às lutas, dissabores, não vou conhecer, sem que essas três realidades façam parte da minha vida. Enquanto Jesus não for príncipe da paz, aqui ele é príncipe, um príncipe tem que reinar no nosso coração, reina em mim. Enquanto cada pecado conhecido não for confessado e abandonado, enquanto a gente tiver alguma mágoa, uma raiz de amargura em nosso coração, deixa isso para lá. Lembra que eu falei do espinho? Não é assim que você fala, deixa isso para lá, você quer tirar. Vamos fazer desse próximo cântico, Lucimar e equipe de louvor, a nossa oração. Ele começa dizendo que nós recebemos um novo coração do Pai, coração no qual reina paz, coração regenerado, coração transformado. Pode colocar o slide e eu convido você a ficar em pé e nós vamos cantar. Ele, vindo, evangelizou a paz. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, habitado por Jesus, que é o príncipe da paz. Aí você vai saber e conhecer a paz que Cristo pode dar. Aquela que ele falou: a minha paz vos dou. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Você declara? Você tem essa paz para poder declarar isso no seu coração? Ou é só porque alguém está falando, você também está falando? Judeus e gentios agora são da mesma família de Deus.
A parede da separação foi derrubada. A glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso desse grande amor de Cristo, lá na cruz, pela sua carne, pelo seu sangue, custou preço, irmãos. Vamos cantar novamente. Esse cântico eu pedi para cantar porque ele fala sobre o que nós acabamos de ouvir. Fala sobre paz, fala sobre família. Você tem, eu não estou duvidando nem te julgando, eu quero lembrar isso. Você tem essa paz de Cristo no seu coração. Quero convidar que os oficiais escalados venham. Messias, Reginaldo, Tiago e Moacir. Vamos cantar ao Senhor nesse instante, sem forçar a nossa comunhão. Vamos dar a mão para a pessoa que está ao nosso lado e vamos fazer desse nosso cântico a nossa oração. Coração que é inspirado por Jesus. Fruto desse novo coração, eu declaro, significa eu desejo a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão possível pelo sangue da sua cruz. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Há duas coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Nenhuma pessoa consegue fazer sozinha. A primeira é casar-se. Tem que ter alguém para casar. E a segunda é ser cristão. Terminamos o capítulo 2 de Efésios. Nos versículos 1 a 10, Paulo diz assim: o que Cristo fez em você. Nos versículos 11 a 22, ele diz o que Cristo fez por nós. Nós, família, corpo. Oremos, Pai, derruba a parede de separação que porventura possa existir em nosso meio. Apesar das nossas diferenças, derruba. Lá na cruz, Cristo fez esse verdadeiro e eficaz tratado de paz. Pela sua carne, pelo seu sangue, pela sua cruz. Trabalha, Senhor, para que haja mais e mais unidade na Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia. Nosso pedido, nosso desejo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar.